Eu vim aqui falar sobre a evolução dos equipamentos de sonorização para teatro ao longo dos anos, mas eu vou fazer uma abordagem a partir do momento do início da minha carreira profissional. Eu poderia começar lá nos primórdios, mas eu acho que acabaria ficando um depoimento mais teórico, que eu não poderia falar com uma propriedade, em que eu vou falar dos equipamentos que eu trabalhei, né? Usando a minha experiência pessoal. Eu comecei a trabalhar com teatro em 1994, quando o universo de sonorização aqui no Brasil era completamente analógico, as mesas eram analógicas, os ajustes eram muito limitados, a gente usava um equalizador sempre entre a mesa e as potências, porque os ajustes de equalização de uma mesa analógica eram mínimos, a gente tinha 3 ou 4 ajustes de equalização por canal, a gente tinha pouquíssimos auxiliares, e dentro desses poucos que a gente ainda tinha uma possibilidade menor ainda de usar um auxiliar pré, às vezes até uma única possibilidade de um auxiliar que você optava por usar ele como pré-fader. Os recursos eram muito limitados. Sem falar que como os ajustes eram todos manuais, isso dificultava muito a possibilidade de você compartilhar uma sala de espetáculos com outras produções sem ter que fletar, sem ter que chegar para a sua apresentação e ter que refazer todos os ajustes da sua mesa, porque cada produção, cada espetáculo tinha os seus ajustes, né? E como eram todos manuais, você tinha que começar praticamente do zero. O que era muito comum era a gente ter uma colinha anexada ao roteiro do som do espetáculo. A gente tinha o hábito de ter todos os ajustes anotados da mesa, para facilitar. Antes da passagem do som, a gente já dava uma olhada ali, viu o que estava alterado e programava tudo novamente para fazer a passagem do som sem grandes surpresas. A gente tinha também os periféricos, que quando eu comecei a trabalhar com o Akai 4000, um gravador de rolo, que eram aquelas fitas de rolo antigas, que a gente editava com fita líder, que era uma fitinha branca, que a gente botava ali no laço, editava no laço, no início da faixa, e a gente acionava a faixa e corria com o gravador até chegar a outra fita branquinha, quando a gente chegava que era quando a gente sabia que era o momento da outra faixa, e a gente corria assim com a fita, faixa a faixa, e quando terminava a gente tinha que rebobinar aquele rolo, era um sistema, hoje até engraçado, né? Um sistema muito ultrapassado, mas mesmo assim era muito mais profissional do que você trabalhar com fita cassete, né? Eu cheguei a trabalhar mais como um coringa, uma espécie de coringa, quando, por exemplo, no espetáculo eu usava 2 gravadores de rolo e tinha uma terceira faixa que entrava ao mesmo tempo, e encareceria muito para a produção ter um único gravador de rolo para essa única faixa, então eu usava ela em cassete. E você tinha que se prender no cronômetro ali, né? Porque não tinha fita líder no cassete. Ou seja, o gravador de rolo era ainda bem mais profissional. Em seguida veio o minidisc, que foi uma grande evolução, né? Já a leitura digital. O minidisc ele te dava a opção de você editar ali no mesmo momento. Se no meio do espetáculo o diretor resolvesse que queria uma faixa entrando um pouquinho depois, você ia lá e editava na mesma hora, né, sem inutilizar aquele minidisc. Ele pedia para inverter as faixas, você invertia. Era uma edição que você fazia em tempo real e usava sempre ali a mesma mídia, né, do minidisc. Isso foi um avanço tecnológico muito grande. Só que o minidisc ele foi praticamente atropelado pela chegada do CD player, dessa mídia, que eu acredito que pelo fato dela já ter chegado
muito mais barata que o minidisc. O fato é que eu trabalhei muito pouco com o minidisc. O CD já chegou forte. E a gente usa até hoje, né? Os modelos de CDJ, enfim, tiveram uma evolução incrível também. Ainda hoje você chega nos teatros e tem ali um ou dois CDJs para você trabalhar. Ainda se usa, porém já estão ficando ultrapassados também. A grande o grande barato agora para operação de som, o que tem de mais moderno, mais contemporâneo, são os softwares de som, né, de operação de som, que você trabalha e você pode fazer todas as programações ali, desde um fade-in ao fade-out, ao tempo de edição entre uma faixa e outra. Você pode programar tudo ali. Alguns desses softwares você pode inclusive até colocar o seu roteiro de som ali, ou seja, você já vai trabalhando com o seu próprio roteiro de som ali no computador, dentro do próprio programa. E se você tem alguma correção para fazer durante o espetáculo, se você está ali executando o som do espetáculo e você achou que uma música entrou muito abruptamente, esses softwares te dão a possibilidade de você, na mesma hora, botar ali, não, eu quero esse fade-in com mais 2 segundos. Você vai lá, edita e pronto, é só isso. E você salva no final o seu programa e ele está ali prontinho para o dia seguinte. Veio muito para facilitar. Tem também a evolução dos microfones. Quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei a usar sistema VHF, né? Era um sistema muito fácil de ter interferência. Em seguida, eu já comecei a trabalhar com sistema UHF, já foi melhorando, e logo vieram os multifrequenciais, os sistemas multifrequenciais, que esses sim representaram uma grande tranquilidade para os operadores de som. Porque se você tinha ali uma RF que entrava durante o espetáculo, em seguida você ia lá e procurava uma frequência mais limpa, que não tivesse, né, interferência nenhuma, e você podia aproveitar o mesmo sistema com uma outra frequência, né, para seguir com o trabalho, sem precisar de um sistema novo. Enfim, você compra o sistema de microfone já com as frequências que você quer trabalhar, né? G1, G2, G3, G4, a tecnologia não para. Existem softwares hoje que você entra numa sala de espetáculo e você aciona e ele vai te mostrar quais são as frequências mais limpas que tem ali para você trabalhar. Como eu disse, a tecnologia não para. Essa abordagem ela é mais para explicar o meu ponto de vista de que o universo digital veio muito para ajudar. Ele te exige um conhecimento maior, ele exige um conhecimento maior do operador de som, do técnico de som, para programar a mesa, mas a partir do momento que a mesa está programada, que o software está programado, que está tudo prontinho, o seu trabalho acaba sendo quase que automatizado. É lógico que você vai ficar com os ouvidos sempre atentos, porém, você não vai ter grandes surpresas, porque está tudo ali gravado exatamente do jeito que você quis, né? Da melhor maneira para o espetáculo. Então, é basicamente isso. Aqui eu quero passar a ideia de que o universo digital para sonorização, ele te exige um conhecimento maior, porém te dá uma segurança muito maior para você executar o roteiro do seu espetáculo.